Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar como aumentar a produtividade no trabalho. E aí vocês vão começar o próximo ano já, tinindo, tudo certo aí para vocês conquistarem muita coisa dentro das organizações que vocês estão trabalhando aí. E aí, para conversar sobre esse tema comigo, eu trouxe um cara que é fera. Ele já tem muita experiência com gestão de pessoas e aí vocês vão ver muita dica, muito importante que ele vai passar aqui, que ele vive nesse dia a dia para compartilhar com a gente. Então vou falar um pouquinho sobre ele, vocês verem como é que o cara manda bem. Ele é formado em administração e engenharia e tem especialidade em gestão estratégica, gestão de projetos e sistemas aplicados à engenharia e gestão. Ele tem experiência como professor de pós-graduação e atua há mais de 20 anos liderando equipes em empresas nacionais e multinacionais. E hoje ele é gestor de tesouraria e planejamento financeiro de um dos maiores complexos portuários do país. Frederico Freitas. Muito obrigado por você ter vindo, meu amigo. Faz tempo que a gente não se fala, né? É verdade, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade. A gente sempre ficou debatendo aqui quando que a gente chegaria esse momento desse bate-papo, né? Fico muito feliz em estar aqui, da gente estar compartilhando o nosso conhecimento, experiência, levando para o público aí o que a gente pode gerar de conhecimento. Engraçado que a galera costuma falar aqui assim, a gente quase nunca se vê, né, no dia a dia da correria. Aí o podcast acabou virando um local que a gente volta a se reencontrar, né? Verdade, e é super bacana isso, né, Pedro? A gente que teve aí durante a nossa trajetória, as experiências de mercado, de trabalho, compartilhando alguns momentos, a gente traz isso para a mesa agora num momento que fica para todos, né? Fica para todo mundo, é isso então aí. Isso é super legal, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. É tirar do off a conversa e colocar no on aqui agora, né? Exato. Cara, Fred, começar a falar de produtividade, que é uma coisa que, apesar dela ter sido um termo que é bastante utilizado, muita gente ainda tem uma certa dificuldade de entender o que é produtividade e também, às vezes, usa esse termo de uma forma até para conseguir coisas, tirar das pessoas algo que elas nem conseguem muito bem entregar. Se você pudesse, dentro dessa sua experiência aí, dizer o que você considera uma pessoa produtiva, quais são os atributos que você enxerga numa pessoa assim para você falar, cara, eu gosto de trabalhar com essa pessoa aqui, ela é produtiva, ela me entrega. Como é que você enxerga aí dentro da sua experiência? Bom, Pedro, primeiramente, como você disse, né, o conceito de produtividade, às vezes ele é usado de uma maneira incorreta e isso não consegue ser muito bem entendido pelas pessoas. Então, produtividade é a capacidade de você gerar um resultado utilizando alguns recursos, sejam eles materiais, pessoais, em determinado espaço de tempo. Então, o conceito de produtividade é isso. E você, assim, se tornar uma pessoa produtiva, eu acho que a gente tem que levar em conta algumas questões de habilidades, porque a gente tem as habilidades que são habilidades técnicas, que são conhecidas como as hard skills. Então, uma pessoa produtiva, primeiramente, ela tem uma formação técnica em algo, ela procura se especializar, procura ter um entendimento técnico para chegar no mercado de trabalho. Mas isso não quer dizer hoje em dia que essa pessoa é uma pessoa que tem uma produtividade garantida. Porque hoje, com esse ambiente super mutável e que as mudanças acontecem a cada momento, a gente tem desenvolvendo essas pessoas também uma série de habilidades que são consideradas as soft skills, que é a questão de você poder trabalhar em equipe, você poder entender o ambiente ao seu redor e poder fazer um trabalho mais colaborativo em equipe. Porque não adianta um técnico ser muito bom naquilo que faz, sendo que ele não consegue produzir em equipe. Então, para uma pessoa ser produtiva, eu acho que ela tem que ter a mescla desses dois conceitos. Ela tem que ser boa tecnicamente, mas tem que também saber trabalhar em equipe. Então, esse eu acho que é um ponto-chave que as organizações grandes hoje observam e esse eu considero assim, pessoas produtivas, que conseguem tanto ter uma entrega técnica como uma entrega também em trabalho em equipe. Isso é interessante, né? Porque antigamente já não é tão moderno assim o fato da gente falar que a gente busca pessoas que trabalhem em equipe. Mas só que agora tá ficando muito evidente esse negócio, né? Porque a gente olha a multidisciplinaridade de todas as funções que existem. A gente olha os canais de comunicação que a gente utiliza. A gente estava conversando aqui, você estava falando no Teams ali, por exemplo, que você se comunica muito com a galera no Teams. Então, se a galera não aprender
a colaborar entre si, o que vai adiantar ele ser uma pessoa olhando sob a perspectiva individual? O que vai adiantar ela ser ótima, ela ser muito produtiva, se o trabalho dela, inevitavelmente, ele vai começar de uma pessoa e vai terminar em outra? Não adianta nada. Então, isso que você falou é extremamente importante. Você enxerga isso na prática, né? Perfeito. A gente consegue ver que um ambiente colaborativo, não só na própria área de negócios que a gente atua, mas também em toda a cadeia produtiva, ele vai gerar uma melhor produtividade. Porque essa interação entre as áreas de negócio é que geram um melhor padrão de produtividade, que você consegue otimizar tempo e diminuir os gaps ali de entendimento de trabalho. Quando você pega organizações fechadas em silos, isso dificulta muito a produtividade, porque está todo mundo preocupado em olhar a própria meta, em olhar a própria entrega e não consegue olhar o todo. Então, isso gera uma empresa que pode ser competitiva entre os próprios setores, quando na verdade deveria ser o contrário. Cara, Deveria ser não, isso... estratégia colaborativa. Não, isso que você falou é muito interessante, porque esse negócio dos setores se competirem, né, cara? A gente às vezes fala sobre isso com algumas pessoas e fica uma coisa meio assim, como assim? Elas competem entre si? Elas competem entre si. Então, assim, às vezes, querendo ou não, numa organização você briga por recurso, né? O recurso é finito, né? Não tem dinheiro para todo mundo, então os decisores eles vão, eu vou dar tanto para aqui, tanto para ali, então você tem que distribuir pessoas, material, equipamento, dinheiro nas áreas. E aí, obviamente, ao invés de você olhar isso como um todo, as áreas se fecham, criam feudos e falam assim, caramba, eu quero olhar pro meu. Então é uma visão muito egocêntrica que esses silos aí que você falou, nessas áreas, formam, e aí dificulta a colaboração, consequentemente, como um todo, a produtividade da organização, ela baixa também, né? É mais nesse sentido que você estava falando. Né? Exato. E quando a gente consegue olhar dessa maneira, tentando racionalizar a distribuição do capital disponível na empresa, a gente sabe, é isso que você falou, todos os setores competem entre si para ter um capital, mas quando não há uma cultura de disseminar de cima para baixo, que isso não deve ser uma competição, que deve ser algo responsável você alocar o capital, um recurso que seja mais benéfico e produtivo para a organização, você começa a gerar essa cultura. Eu acho que a alta liderança, a média liderança tem um papel fundamental para quebrar esses silos. Sim. E isso faz parte assim, de uma cultura de uma empresa vencedora, que quanto mais ela se torna colaborativa, ela consegue ser mais produtiva também nesse sentido. Sim, sim. Não, com certeza. E aí, se a gente for parar para dar uma olhada no que a gente entende como produtividade, né? Produtividade, se a gente for parar para ver, é quem entrega, né? Então, eu considero que a produtividade, ela vai diferenciar uma pessoa da outra justamente quem entrega e quem não entrega. Mas para você ser produtivo, pensando que isso tem a ver com entregas, aí a gente começa a fazer algumas distinções, assim, que é uma coisa muito comum que acontece hoje no nosso ambiente corporativo, pessoal, seja o que for. Primeira coisa que as pessoas têm muita dificuldade, elas fazem muita coisa ao mesmo tempo. Então tem aquelas pessoas, e infelizmente o ambiente corporativo privilegia isso. Aquela pessoa que está sempre parecendo que ela está muito ocupada, ela aparentemente é aquela pessoa que sempre é premiada com relação a isso. Então isso não é bom. Segunda coisa é que as pessoas têm muita dificuldade de se concentrar. Então, como elas fazem muita coisa ao mesmo tempo, elas têm muita dificuldade de se concentrar. Esse troço aqui, tal de WhatsApp, é um assassino de concentração. Ele é péssimo. E a terceira coisa, a pessoa não consegue dividir essas entregas. Então, você passa uma entrega para ela acha que ela tem que fazer aquilo, aí a maioria das entregas, quanto mais complexas elas são longas, né? Quanto mais complexas elas são longas. E aí a pessoa fala assim, caramba, esse negócio é muito complexo para fazer, vai demorar muito tempo. O que ele faz? Procrastina. Aí vai deixando sempre para a última hora, e isso acaba tirando a produtividade. Então eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui é questão de diferenciar o que é estar ocupado e o que é ser produtivo. Estar ocupado é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não entregar nada. Produtivo é você saber se gerenciar
e entregar sempre alguma coisa. Ou seja, mesmo que você tenha uma entrega maior, você pode fazer entregas menores ao longo desse tempo e aí você vai dando a sensação e de fato trazendo o resultado aos poucos, porque o resultado ele não precisa vir de uma hora para outra. Acho que é por aí, né? Perfeito, concordo com você quando você diz, né, a questão da distração. Então, assim, pesquisas recentes mostram que as redes sociais, o maior índice de utilização é no Brasil. Então, assim, é o país que mais utiliza redes sociais. Por aí você já vê o perfil da população que ela tem um foco muito grande em se distrair e ficar em um ambiente que não vai gerar ali produtividade. Concordo que nos momentos de intervalo, nos momentos assim, de Sim, lazer, o uso é natural, perfeito. mas isso não pode ser um fator que vá tirar uma produtividade no trabalho. Então, assim, esse fator, eu acho que tem uma avaliação pessoal, que ela é da própria pessoa, de Sim, saber o sim. limite de uso. E eu acho que tem um papel também importante da empresa e da própria liderança nessa questão de poder indicar o que é prioritário naquele momento. Então, existe um fator muito grande nas empresas que é a questão de comunicação. O Eu líder acho tem um que papel importante na hora de direcionar essas questões de produtividade, de com priorização certeza. de entregas, o que é importante, você chamar a sua equipe para mostrar, olha, a gente está com uma entrega super importante, o nosso prazo é esse. Quais são as entregas que vocês têm agora? Vamos reordená-las porque a gente precisa, como equipe, fazer essa entrega. Então a gente tem um fator assim que vai muito da pessoa, mas também da Da liderança. gestão, né? Da Exato. gestão. Não, com certeza. E assim, até para dizer uma coisa prática, assim, vou falar pessoalmente. Aqui eu tô com o celular, ele tá aqui do meu lado, mas eu particularmente, ao trabalhar, eu já fiz esse teste. Se eu mantiver o celular aqui na mesa, trabalhando, eu me distraio mais. Porque querendo ou não, ele vai surgir coisa aqui. Eu boto ele no bolso, por mais que ele vibre ali, eu não deixo normalmente a notificação alta, né? Então, por mais que ele vibre ali, eu sei que ele teve alguma coisa aqui no meu bolso, mas ele não me desconcentra tanto. Em algum momento eu paro o trabalho, vou tomar uma água, tal, vou levantar um pouquinho, aí sim eu respondo, faço as coisas que eu tenho que ver aqui e aí depois eu volto pro trabalho. Então eu acho que na concentração é isso. Eu acho que tem muito aquela questão, tem gente que se vangloria falando assim, ah, eu sou multidisciplinar, multitarefa. Cara, não existe esse negócio. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Se você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode até conseguir entregar, né? Mas a sua saúde mental não vai ficar boa, não. Porque Exato. já tem esse estudo aí que quanto mais você faz coisas ao mesmo tempo, o estresse mental que você tem é muito alto. Acho que é por aí, né? Exato, concordo com você, Pedro. Essa questão da gente ter um fluxo mental para dedicar um determinado tempo para encerrar uma tarefa é primordial, Sim. porque você consegue ter uma concentração para encerrar uma entrega que seria importante e você finaliza esse ponto. E a questão, assim, aquela pessoa que se diz trabalhando até 8 horas da noite todo dia, ela não é uma pessoa que trabalha muito. Pelo contrário, ela está produzindo mal, ela está utilizando mal o próprio tempo. E assim, as pesquisas mesmo comprovam que você realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, você não entrega nenhuma delas com qualidade. Então, quando você consegue atuar priorizando o que é importante, você consegue, de fato, sobreviver e organizar a sua agenda. Temos consciência que não vamos conseguir fazer tudo em 24 horas, mas quando a gente tem uma priorização, a gente consegue ser mais produtivo. A gente, quando vê assim, a experiência de grandes gestores que são responsáveis por empresas multinacionais, a gente vê que eles têm determinados tempos separados para algumas tarefas. Então, um grande gestor, ele separa parte do dia, começa o dia olhando os principais e-mails. Então, ele faz uma leitura rápida, entende o que ele pode delegar e o que de fato é uma função estratégica que ele vai assumir. Perfeito. E tem um outro tempo que ele vai estar dedicado para resolver alguns assuntos em reuniões. Então, assim, você prioritariamente fazer uma gestão de tempo eficiente, Isso. isso tem que ser uma rotina. Isso não pode ser algo que eu vou fazer hoje e amanhã não vou fazer. Então, você tem que, quando for sentar na sua cadeira, você tem que saber o que você vai fazer ali naquele dia. Olhar, priorizar e atacar. Porque se você não fizer isso, você vai ficar tentando atacar tudo ao mesmo tempo e no final das contas não entrega nada e acaba tendo problemas de saúde mental, de ansiedade. Então, esse é um fator super, super crítico hoje nas organizações também. Sim, sim. E aí é importante porque em algum momento ali você falou
de entregar com qualidade, né? E aí tem tudo a ver com produtividade, porque também tem gente que, ao mesmo tempo que ela... então eu não vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá bom. Vou fazer uma coisa de cada vez. Mas faz com pouca atenção. Por isso eu volto à concentração. Por muito pouca concentração, então você vai entregando, entre aspas, mas na verdade você não está entregando. Então também existe uma diferença entre você fazer uma entrega e você se livrar de um problema. Tem gente que quer se livrar do problema. Então você pede uma coisa para ela, aí ela faz de qualquer jeito e te entrega. Isso não é entrega. Entrega de qualidade é você dar atenção àquilo, mesmo que ela precise de alguma revisão daquilo que você entregou, mas você deu atenção e entregou um conteúdo, seja o que for, com qualidade que atende à expectativa de quem te solicitou. Porque se você tiver que ficar voltando 10 vezes para a mesma tarefa, é porque você não está entregando com qualidade, você está se livrando de um problema. E tudo você está olhando como problema, então você quer atender meio que no atacado ali, ó. Vai, vamos resolver, vamos sair resolvendo. Sai no final do dia, pô, resolvi um monte de coisa. Aí no outro dia você tem que resolver 8 das 10 que você não tinha resolvido no dia anterior. Você entra nesse ciclo de retrabalho o tempo todo, e aí também não é legal, né? Perfeito. E aí, quando você entra nesse ciclo, ele acaba se tornando um ciclo perverso, porque você entregou mal aquilo que você deveria ter entregado e a rotina vai te consumindo. Só vai... E você vai ter que trazer novos entregáveis ali, sendo que você não cumpriu nem aquilo que foi previamente acordado. Então, esse é um ponto crítico também, assim, nessa gestão de tempo e gestão das entregas que você tem que fazer. Sim. Então, acho que o profissional tem que ter uma maturidade para saber que ele tem que dedicar o máximo esforço em concentração ali naquele período e tem algumas técnicas, né, que você pode utilizar. Então, você vai, por exemplo, dedicar determinado tempo para concentrar numa tarefa, você vai fazer uma pausa de 10 a 15 minutos, vai ali tomar seu café, vai ali olhar sua rede social. Isso comprovadamente, quando você volta para o segundo turno, você volta mais produtivo, porque você teve certeza que você produziu algo naquela 1 hora que você teve concentrado, um entregável com qualidade, teve seu tempo de pausa que você recuperou, você pegou aquele bem-estar ali, aquele momento de suspiro, e para o segundo momento você volta com essa produtividade renovada. Então, essas técnicas também são importantes para poder dirimir um pouco essa pressão do dia a dia das entregas. Sim, e isso é muito interessante até porque eu vejo... vamos tirar um pouco do ambiente corporativo aqui. Você vai na academia, por exemplo. As profissionais da área de educação física aí, né, que lidam com o corpo, enfim, saúde, eles falam, se você vai na academia, se concentra. Porque quando você faz uma atividade por 40 minutos, concentrado, você vai ter um resultado muito melhor do que se você ficar desconcentrado, fazendo sem pensar ali no exercício que você está fazendo. E aí você vai na academia e a galera fica olhando o WhatsApp enquanto ela está fazendo o exercício. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Então, o resultado para o seu corpo mesmo, você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo ali. Numa tarefa corporativa é a mesma coisa. Se você fica toda hora desconcentrado, a qualidade não vai vir. Você pode até fazer os 10 exercícios lá, né? As 10 repetições na academia, mas não vai ter o mesmo resultado. O seu corpo não entende o negócio. Então tem uma questão biológica aí também, né? Tem, exatamente. Você trouxe o exemplo da academia, tem um livro muito famoso do Daniel Kahneman, né? Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que a gente pode fazer essa analogia da academia para o cérebro, né? O nosso cérebro, ele é projetado para ter o menos esforço possível. Então, a tendência do ser humano é tomar uma decisão rápida ou se livrar de algo de forma rápida e intuitiva. Então, o ato de você fazer uma tarefa que te demanda concentração, ele é um ato que vai te tomar muita energia do cérebro. É algo que ele não está acostumado a fazer. E você fazendo esse tipo de atividade que demanda concentração, você está treinando e fortalecendo o seu cérebro. Porque a maioria dos problemas hoje não é trivial. Você não pode resolver problemas de forma trivial, achando que a sua mera intuição para se livrar de algo rápido vai ser a melhor decisão, que não é. Então, você tem que ter um equilíbrio entre decisões rápidas, que são de fato demandas, escolhas sim ou não, e tem decisões que são mais elaboradas e você precisa de fato mostrar que aquilo você demanda de um tempo de avaliação para ter uma entrega mais consistente. Esse é um grande paradigma. Eu acho que produtividade tem a ver a gente entender também que
A gente não deve entregar coisas rápidas demais nessa briga entre o cérebro também. Verdade. E aí, voltando àquele ponto aí, a gente começou falando sobre a questão da parte técnica, né, e da interpessoal. Falar também para o pessoal a importância de se capacitar, né? Porque, de fato, hoje a gente teve uma certa migração, vamos dizer assim, da importância da gente não ter apenas aquele profissional que tem o conhecimento e competência técnica, mas ele também ter uma competência interpessoal. Mas, querendo ou não, a gente não pode deixar de dizer que a competência técnica, ela existe. Ela precisa ainda. Porque também tem gente que acha assim, então eu vou me desenvolver só na parte interpessoal e esquece a técnica. Não, não é isso que a gente está falando. Então, primeiro, se desenvolva na parte técnica, depois na parte interpessoal. Então, as pessoas também não podem se esquecer disso, né? Então, o primeiro investimento que ela tem que fazer é na própria carreira, para ela ser produtiva, é na própria carreira, não é isso? Perfeito. Isso hoje em dia, né, Pedro? A gente vê muito isso em rede social, que as pessoas buscam a facilidade. Se ela assiste, faz um curso no YouTube rápido, ela já se sente capacitada para poder entregar qualquer coisa. E a base do conhecimento é o conhecimento técnico. Acho que todos os profissionais, líderes, CEOs de organizações têm um embasamento técnico muito forte. A partir dele, você começa a construir a questão de desenvolvimento de habilidades interpessoais, que são as soft skills, para você buscar ter um espaço maior como liderança. E o network também contribui muito para isso, mas, de fato, a base do conhecimento é um conhecimento técnico. Então, você ter um conhecimento técnico, ele é essencial para você ter um desempenho adequado ali nas suas tarefas. Sim. É claro que, dependendo do nível de liderança que você se encontra, você que está no cargo de diretor, não tem necessidade de fazer um curso técnico de Power BI, por exemplo. Mas aquela pessoa que está começando no mercado agora, ela não vai conseguir chegar a ser um diretor se não ter passado por uma questão técnica anterior, que tenha dado para ela um embasamento ali de uma competência que ela vai ampliar aquilo ao longo da carreira. Então, acho que você está bem certo em dizer que a competência técnica primeiro, é o começo, é o começo. E aí, pegando esse gancho, cara, eu vou falar até uma coisa aqui que eu confesso para você que faz tempo que eu não ouço. As pessoas falam muitas coisas para você atingir sucesso, para você ser mais produtivo. Hoje tem muita gente falando sobre isso. Mas uma coisa que estão se esquecendo de falar para as pessoas serem mais bem-sucedidas, para elas serem mais produtivas, elas serem até mais felizes. Estudem, porque é isso que vai fazer você crescer na sua carreira e crescer pessoalmente também. O estudo, às vezes, ele ficou muito... Eu sinto que o estudo, nos últimos anos, ele ficou muito comoditizado. Então, você encontra muito conhecimento e aí há aquela sensação de que você pode achar conhecimento em tudo quanto é lugar. Mas não se busca esse conhecimento. Então, o conhecimento está espalhado. A informação está espalhada. Mas quem que está, de fato, investindo naquilo ali, parando para estudar mesmo? Aí você falou da questão dos CEOs, dos grandes líderes. Todos eles, sem exceção, eles leem muitos livros. Eles estudam muito sobre o negócio que eles estão. Eles estão sempre investindo de alguma forma na carreira deles, mesmo que não seja um investimento em educação formal, mas eles estão sempre buscando fazer algumas coisas. Então, tem gente que acha assim, mas um líder e um CEO, ele está indo para a sala de aula, às vezes ele pode até não estar indo para a sala de aula, mas ele contrata um consultor, ele contrata um mentor, ele está sempre tentando buscar conhecimento. Eu vi uma pessoa falando uma vez, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas que essa pessoa trabalhou com Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes. E aí ele falou que uma vez ele chegou dentro da sala do Paulo Guedes e ele estava lendo a teoria de Darwin, aquele livro da evolução de Darwin. Então, olha só, cara, um cara como Paulo Guedes, ele já era conhecido, já era CEO na época, provavelmente era da época do BTG lá, né? E ele simplesmente entra numa sala e ele está lendo a teoria das espécies de Darwin. Então, a pessoa tem que estar sempre agregando conhecimento, e muitas vezes não é só o conhecimento técnico,
né? É muito legal você buscar o seu conhecimento técnico e outros conhecimentos correlatos ali. Porque quando você estiver resolvendo algum problema complexo, aquilo que você viu em outros lugares assim, seja de filosofia, seja de outras coisas assim, aquilo vai te ajudar em algum momento. Você nem vai saber, mas aquilo vai te ajudar. Então, estudar, tá sempre buscando conhecimento, mas conhecimento mesmo, que você para, estuda ali, reflete, isso, sem sombra de dúvida, vai trabalhar na sua produtividade também, né? Perfeito. E essa questão do aprendizado contínuo durante a vida, né? Então, esse é um ponto assim primordial. Todas as pessoas devem buscar esse aprendizado contínuo. E quando você diz, né, que os CEOs buscam por meio de mentoria técnicas dessa forma, eu conheço até cursos que os próprios CEOs buscam para fazer Sim, com outros CEOs para falar sobre seus negócios, estratégias, como que eles enxergam o próprio negócio, por mais que sejam diferentes, mas essa troca de experiência entre o eles network, é. abre mentes para resolução de problemas no próprio dia a dia de um presidente, por exemplo. Então, essa questão do conhecimento, inclusive mais amplo, né? Ele é super, super importante. Você trouxe o exemplo do Paulo Guedes, eu trago o exemplo também do Barack Obama, né? Que leu um livro que é o Sapiens, que Sim, fala sobre a humanidade, né? Então, assim, ele um fala livrão que é, grandão. que é do Yuval Harari, É, que ele fala que aquele livro quebrou enormes paradigmas dele, porque ele era o presidente da maior potência do mundo na época. E ele leu um livro que fala sobre como o ser humano desenvolveu, como ele se conviveu em sociedade, como é que isso cresceu e chegou até hoje. Então, aquilo para ele trouxe uma visão muito diferente e agregadora para a função dele. uhum, Então, concordo com você. A questão do estudo é fundamental. O estudo para qualquer tipo de profissional, pessoa que busca conhecimento, ele de fato vai ampliar a mente dele para atuar. Ele pode estar atuando em qualquer área de negócio, mas o conhecimento amplo, ele vai trazer uma visão muito maior, vai ajudar ele a lidar com os problemas do sim, dia a dia. Então, acho que você trouxe um ponto muito importante, porque hoje, como a gente vê, existem ali cursos rápidos, existe sim. YouTube, se torne determinado profissional aqui em 20 minutos, e isso Isso não é não existe, verdade. cara. Então, isso não é verdade. Quando a gente vê assim, um curso mais aprofundado, você vê um profissional consciente da própria carreira, que quer desenvolver um gap que ele tem, que ele quer se aprimorar, ele vai se dedicar num curso de autoaprendizado. Ele não vai falar, eu tenho um gap relevante na minha carreira e quero fazer isso com um curso de 20 minutos. Não vai funcionar. Ele vai se dedicar e vai, de fato, ampliar o conhecimento dele para poder, sim, aprimorar e ampliar os horizontes da própria carreira. Isso vai contribuir com a produtividade da Sim, empresa também. com certeza. E aí é até importante porque, assim, as pessoas que estão olhando esses gurus da internet falando que você pode ganhar dinheiro rápido sem estudar, muitas vezes até difamando o estudo formal em si, eu desafio essas pessoas a pesquisar qualquer pessoa que estudou e que não se deu bem na vida. Ou elas até ficaram pior. Eu quero que eles apontem isso. É claro que você vai olhar essas fórmulas mágicas aí, que esses gurus de internet estão te ensinando, para você ganhar mais dinheiro, e você pode até ganhar mais dinheiro, mas eles têm que entender que o que eles estão ensinando é um atalho. Eles não estão ensinando você a pescar. Eles não estão fazendo isso. Eles estão ensinando um atalho que em algum momento esse atalho, ele pode não ser válido mais. E aí quando você tiver esse seu atalho, ele tiver defasado, obsoleto, o que você faz? Aí você não sabe para onde ir. Por quê? Porque você não desenvolveu conhecimento técnico em uma área e muito menos a capacidade de resolver problemas e saber ultrapassar aqueles problemas, superá-los. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esses ganhos rápidos que esses gurus da internet estão falando, e muitas vezes eles fazem isso difamando a educação formal, ele só está gerando pessoas com muitas frustrações, porque elas aplicam muitas vezes aquele método que não funciona para todo mundo, e aí acaba ela se frustrando, né, ficando pior ainda. E também então tá gerando pessoas que podem ganhar por um tempo e depois quebram. A gente vê muito isso. Já são vários os casos. Aí tem aquela questão, né? É a diferença entre a pessoa que é picareta, né, e a pessoa que é séria. Então o que a gente está falando aqui
é que não tem fórmula fácil. O resultado é esse. Não tem fórmula fácil. Para você conseguir galgar, você desenvolver, você prosperar, você precisa de tempo. Você precisa investir em você, você precisa se formar mesmo, conhecer cada vez mais. E é esse crescimento profissional, é esse desenvolvimento cada vez mais que a pessoa vai investindo nela, tanto na parte pessoal, interpessoal e na parte profissional, que é a parte mais técnica, é que vai fazer você cada vez ir crescendo mais. Mas é com o tempo. Não tem uma fórmula mágica, não tem um atalho que esses gurus de internet ficam falando, não. Isso não funciona. Pode funcionar por um tempo, mas não vai ter sustentabilidade, não. Perfeito, Pedro. E quando você fala a respeito dessa fórmula mágica, né? Eu acho que é o início de tudo. A pessoa que busca um aprimoramento técnico e pessoal, ela, antes de tudo, deve ter um autoconhecimento para saber quais são o mapa de competências que eu tenho. Eu sou bom em quê? Aonde que eu estou enquadrado? Eu sou uma pessoa que analisa muitos números, sou bom com números? Sim. Não, eu sou bom na criação, eu sou bom na hora de contar história, ou então eu sou bom na hora de levar um dado à frente. Então você se conhecer, eu acho que é primordial para você se desenvolver também. Então esse fator de autoconhecimento, ele pode ali, de fato, ser um roadmap da carreira da pessoa, porque ela vai poder atacar os pontos de fragilidade e a partir daquilo ela vai poder se dedicar um tempo adequado para poder chegar num nível ideal daquela determinada competência que ela diz que precisa melhorar naquele tempo. Então, trazendo um pouco desse contexto, né, para a produtividade empresarial, a gente vê que as empresas que têm assim, um desejo de fato de poder tirar o máximo do seu capital intelectual, ela de fato ajuda muito ao profissional chegar nessa conclusão. Sim. Então você vê grandes empresas aplicando mapa de competência individual. Então ela gera esses programas para mostrar para a pessoa onde que ela está enquadrada, onde que ela precisa melhorar. Então essa tomada de consciência é super importante, porque ela de fato faz o próprio profissional comprar essa ideia de que ele precisa melhorar para ser mais produtivo. Então, quando você alia esse conceito de melhorar em habilidades que são comportamentais, com habilidades técnicas que você quer, você tem uma probabilidade muito maior de ter uma carreira de sucesso. Sim. E isso acaba gerando um ambiente mais produtivo. Então, acho que tem um papel muito grande aí também das organizações em querer desenvolver o capital intelectual que está atuando ali dentro. E as organizações, nesse contexto mais coletivo, né, elas contratam o capital intelectual, que são as pessoas, mas também tem o capital físico, né? Então a gente vê muitas organizações que ela tem uma produtividade baixa, porque às vezes ela até contrata as pessoas corretas, né, para exercer aquelas funções, mas ela não oferece recursos para ela trabalhar. E o que são esses recursos? Às vezes, quando a gente fala recursos, elas acham que é sempre dinheiro, né? E não é. É um recurso tecnológico, é um recurso de material, de equipamento, né? Então, tudo tem que se encaixar para que a produtividade ela alcance o seu nível máximo. Então, às vezes, são coisas até básicas. Às vezes, a pessoa tem um computador ruim para trabalhar. E aí aquilo atrapalha a produtividade dela. Às vezes o computador é bom, mas o sistema é ruim. E aí também atrapalha a produtividade dela. Às vezes o computador é bom, o sistema é bom, mas o ambiente que ela tá, né, ali, às vezes ela não tem uma cadeira boa ali, então ela tá sempre com dor, ela tá sempre trabalhando ali, ou então no calor, e aí ela também não consegue desempenhar. Então é um conjunto de recursos, né, físicos e muitas vezes até intangíveis que as organizações precisam se preocupar se elas querem um ambiente mais produtivo também, né? Perfeito. E você trouxe um ponto, por exemplo, um ambiente nesse exemplo que você está trazendo, provavelmente ele não é um ambiente em que as pessoas têm a consciência de medir a produtividade por meio Sim. de determinado KPI. Então, se você tem um KPI adequado para medir sua produtividade e começa a comparar isso com o mercado, com o seu concorrente, começa a ver que com a mesma força de trabalho, com o mesmo nível de equipamento, você está produzindo errado, então você tem que buscar o que está de fato faltando ali para você chegar naquele padrão. Eu acho que tem um paradigma grande também, Pedro, do próprio diretor ou dono de uma organização em saber que o investimento que ele está fazendo vai ter um retorno. Então, você avaliar aquele investimento em um novo equipamento, a princípio, um desembolso aqui, ele de fato vai ser oneroso.
Mas quando você enxerga mais o longo prazo, quando você faz a análise de viabilidade de um investimento, você consegue ver ao longo do tempo aonde que vai começar o seu retorno. Então, acho que essa tomada de decisão também, acho que muitas das vezes determinadas empresas ou algum modelo de negócio não levam isso em consideração para colocar um ambiente produtivo. Sim. Então, quando a gente vê a questão do capital intelectual e o capital físico, a junção dos dois, se você tem os dois adequados, é que vai maximizar a sua produção. Então, eu vejo também assim que hoje podem haver empresas que tenham o máximo de capital físico, tem equipamento adequado, você tem o local adequado, mas o seu capital intelectual não está ajustado. Só trazer um exemplo, né? Eu, há pouco tempo atrás, fui numa loja de apartamento que estava inaugurando, e assim, quando eu entrei nessa loja, a loja estava toda nova, você via os funcionários novos, o ambiente novo, os móveis, e assim, aquilo começou a funcionar naquele momento. E quando você chega, por exemplo, eu preciso de determinado item, queria ver. Esse item não tem aqui agora, tal, mas eu vou ver no meu sistema para você. Então eu sentei esperando a pessoa consultar aquilo no sistema, ali por uns 15 minutos, fiquei esperando ela consultar no sistema. No final das contas eu entendi que estava faltando um ajuste e a pessoa, não, eu te falo na próxima segunda, quando é que vai ser a sua demanda pode ser atendida. E aí estou esperando até hoje. Então você vê assim, um local com uma estrutura legal, com tecnologia legal, se não tiver o capital intelectual direcionado a produzir o resultado, não vai funcionar também. Então essa junção é que cabe ao gestor também fazer essa gestão de liderança. Eu acho que é isso aí, é fazer essa combinação, porque essas duas coisas, a princípio, elas são separadas, né? Capital intelectual, contratei. Capital físico, eu aloquei para ajudar esse capital intelectual a funcionar. E aí vem o papel do líder. O líder é aquela pessoa que ele tem que saber fazer uma outra pessoa ter o seu melhor desempenho. E para ele fazer isso, ele vai fazer num aspecto primeiro motivacional e depois ele vai fazer num aspecto mais gerencial. O aspecto mais gerencial é você dar os recursos, os meios para a pessoa poder desempenhar o seu melhor potencial. E o aspecto mais interpessoal, né, mais motivacional, é aquilo que é a forma como você lidera as pessoas. É a forma como você está conduzindo aquilo. Como você negocia, como é que são as suas tomadas de decisão, se você é transparente ou não, se você pega uma pessoa que está mal e levanta ela e não joga ela para baixo. Então o papel da liderança nesse ponto é muito fundamental, não é por aí? Sim, exatamente. Isso que você falou. A gestão física você pode fazer por meio de um KPI. Você monitora a produtividade, nível de entrega, nível de vendas. Isso é fácil. Agora, o papel da liderança é justamente atuar na frente com as pessoas. Então, você está consciente do seu papel como líder. Você tem que ter determinadas características que vão levar isso para um nível muito maior de entrega. Então, por exemplo, você tem uma comunicação assertiva e clara, aonde devemos chegar, o que estamos fazendo agora, qual que é o nosso objetivo, o que a gente deve fazer para atingir o objetivo. Não ficar no microgerenciamento, que isso não funciona. Isso, Mas assim, trazer e certificar que sua equipe entendeu o que precisa ser feito. Eu acho que a questão de empatia também, né? Somos todos seres humanos, a gente tem que se botar no lugar do outro. Então, eu acho que a gestão de time, ela vai por uma questão assim, você não pode ter uma gestão de time de prateleira, é assim, pronto. Isso. Você lida com pessoas, então tem uma pessoa que gosta de ser mais desafiada. Você dá um pouco de desafio, ela volta ali 1 hora e te entrega. Então, essa daí você pode dar um desafio maior. Tem outras pessoas que você tem que dar um pouco mais de tempo, mas a entrega vai ser legal também. Ela tem outras qualidades e vai te entregar aquilo com mais tempo, mas vai ser boa. Então, conhecer o seu time é fundamental. Então, esse é um papel super importante. E tem uma outra ferramenta também, Pedro, que as empresas deveriam desempenhar mais, que é o feedback, né? Sim. Você trazer seu time para dar o feedback daquilo que está funcionando bem, como é que a pessoa está se saindo, porque às vezes a pessoa está se saindo super bem, e o mero fato de você não trazer esse retorno para ela também, a pessoa não tem a segurança de que está indo bem. Sim. Então você vê pessoas que trabalham anos sem saber que está fazendo um bom trabalho. Anos. E com peso nas costas sem saber que aquilo está sendo bem feito.
Então, quando você tira esse peso de um trabalho que é bem feito, você abre a oportunidade para dar uma nova carga e falar assim, olha assim, esse trabalho aqui que você começou a fazer agora, a gente pode direcionar para fazer ele de uma forma mais produtiva, melhor. Então, você dá essa consciência para a pessoa. Esse que eu acho que é o papel do líder, é remover barreiras, dar segurança, trazer o time para perto e tá ali. Poxa, deu um problema, você tá junto, vai ajudar a remover barreiras, mas delega para o time e dá segurança para eles atuarem. Esse que é o ponto da liderança. E também pensar nos processos, né? O líder, ele é... Além de... Vamos agora pegar o outro lado, né? Tenho as pessoas melhores, consigo desenvolver elas, motivo elas, dou os recursos todinhos para elas, mas aí tem o processo. Às vezes a empresa ela não tem processos bem maduros ou eficientes o suficiente para que as pessoas possam desempenhar seu melhor papel. Então, muitas pessoas acham também que o papel da liderança é apenas motivar, mas não é isso. E também não é apenas alocar as pessoas nos locais certos e dar os recursos para ela trabalhar. São essas duas coisas, mas também tem a parte de olhar para os processos. Porque se eu tenho as melhores pessoas, se eu motivo elas, se eu também dou os recursos para ela trabalhar, tá faltando só uma coisa, só um pedacinho para juntar. São os processos. Porque se meus processos são ruins, seja da minha equipe ou dos processos que estão fora da minha equipe, meu trabalho não vai, o trabalho meu e da minha equipe não vai andar, né? Então, o líder também tem que ter essa visão de olhar se o processo que ele está fazendo, ele de fato está levando as pessoas a entregar os seus melhores resultados e fazer o melhor que elas têm. Também é por aí, né? Também. E você vê que esse é o papel do líder em gastar o tempo de foco que ele tem para pensar no melhor processo. Esse é o papel essencial do líder. É pegar os recursos de capital intelectual, capital físico, desenhar o processo e entender se aquele processo é o melhor para aquela entrega. Então, assim, é fazer essa leitura de ver onde está existindo gaps, onde está existindo retrabalhos. E aí vai muito também aquele líder que é autocrático, que não ouve a equipe, ele tende também a gerar um ambiente não tão produtivo. Porque você pode estar ali no foco de desenho de processo para tentar otimizar. Mas se você não ouve o seu time, você perde uma oportunidade de estar desempenhando, às vezes, uma mudança que vai ser benéfica para o seu processo. Então, acho que tem um papel assim, importante do líder em gastar tempo no desenho de processo, otimizar o processo, mas esse ambiente também de você incluir as pessoas para ouvi-las pode contribuir Claro. de maneira muito positiva ali para você gerar um processo mais eficaz também. E até porque são elas que executam o processo, né? Ele deve provavelmente estar no meio do processo ali, né? Olhando aquele processo, mas são as pessoas que executam, né? Então essa escuta ativa do líder também, eu acho que é essencial. E aí a gente começa, caramba, o papel do líder então é essencial para a produtividade? Fato. Fato. Aquela brincadeira que o pessoal faz. Existem algumas coisas que elas não têm como ser contestadas mais. Você joga 4 pessoas numa ilha deserta, inevitavelmente algumas coisas vão acontecer ali. Primeiro, vai ter um líder, goste você ou não, vai ter um líder. Segundo, vai ter alguma crença maior, vai surgir provavelmente questões espirituais, religiosas ali. E terceiro, vai ter uma cultura. Então, liderança, essa questão mais transcendental e cultura organizacional, isso vai existir em qualquer lugar porque o ser humano é assim, né? Então, eu acho que quando a gente fala de liderança e produtividade, inevitavelmente você está falando que quem é líder, ele precisa entender pessoas. Porque se ele não entende como as pessoas se portam, o que elas acreditam, o que elas fazem e como que você pode fazer com que uma pessoa seja mais produtiva, essa pessoa não pode ser líder. E aí, obviamente, ele só vai conhecer esses traços interpessoais, esses traços de humanidade de uma pessoa, se ele se autoconhecer. Quando ele começar a sair do inconsciente dele e começar a tomar consciência do que faz uma pessoa ser humana, aí ele começa a perceber
esses traços de humanidade nas pessoas também. E aí é uma libertação, porque ele começa a perceber o que ele pode fazer para tirar o melhor das pessoas e não o pior. Acho que é isso que você estava falando ali quando você falou de tirar das pessoas, saber ouvir, né, dar o feedback. Eu acho que é por aí, né? Exato, e é aquela história, né? Quando você é um líder que se comunica bem, faz questão de mostrar o propósito da organização, isso permeia, né, por todos os níveis. Então, essa questão do pertencimento, quando a pessoa acorda cedo para trabalhar e sabe o que ela está fazendo de atividade fim, isso traz um sentimento para a pessoa muito maior. É aquela história, aquele jargão da história do faxineiro da NASA, né? Aham. Quando o Mas Kennedy, conta aí pra galera. quando o Kennedy foi visitar a NASA em 62, ele estava passando por um corredor e viu um senhor varrendo o chão. E aí viu ele varrendo o chão e perguntou: Oi, bom dia, o que o senhor faz por aqui? Aí dizem que ele colocou os dois braços sobre o cabo da vassoura e falou: Estou ajudando a levar o homem à Lua. E- Então aquilo foi um choque para o Kennedy, né? Até que nível de propósito foi imbuído ali na mentalidade de todos, né? Tá todo Isso. mundo enxergando o propósito final daquilo. Então, quando você consegue levar para o seu time, para a empresa, o propósito final de uma organização, você consegue construir uma cultura muito mais produtiva e um ambiente muito mais inclusivo, né? Porque a produtividade tem muito a ver com a inclusão. Uma pessoa incluída que sente a vontade para se manifestar ali naquele ambiente, ela com certeza vai ser mais produtiva. Porque todo insight que ela tiver, ela vai ter oportunidade de levar, ela não vai se sentir ali comedida, ela não vai se sentir podada, ela não vai ter aquele sentimento, ah, isso não vai dar certo. Não, aqui eu estou num lugar que eu vou ser ouvido. Se não for implantado, vai me ser falado porque, ó, isso não dá para fazer agora, não, isso nesse caso não é bem-vindo. Então, mas isso vai acontecer em algum momento. Então, você ter um ambiente também inclusivo que preza por isso de fato aumenta a produtividade. Então, assim, a gente vê, por exemplo, organizações. O presidente da empresa tem reuniões periódicas com todos os colaboradores de 3 em 3 meses para mostrar como estão as metas que foram definidas no começo do ano. Então, o presidente da organização explica todas as metas da companhia e mostra onde cada um está inserido na meta. Sim. Então, quando ele fala da produtividade que está num nível adequado, ele começa a falar com chão de fábrica. Quando ele fala que tem ali um indicador financeiro que está de fato adequado, ele está falando com o time que monitora aquilo, que estamos no caminho certo. Sim. Então, ele começa a dar essa visão de pertencimento para todo É mundo. isso, né, cara? E isso é muito importante, né, cara? Quando a gente fala de produtividade nos dias de hoje, se a gente quer reter as melhores pessoas para ter um ambiente produtivo, a gente tem que investir nisso. Não, e que dificuldade, né, Fred? É que, caramba, parece que tem gente que tá na alta liderança que ela quer esconder os números. Pô, se a pessoa tá construindo aquele número ali com você, qual é o problema de você, de tempos em tempos, parar e mostrar para as pessoas? Olha só, aquilo que você está construindo ali no seu micro tarefa ali, ele está refletindo aqui, ó. Então, isso é de fato um senso de pertencimento e é uma questão muito cultural, né? A questão de saber fazer as pessoas serem incluídas é muito da cultura e isso é muito cultivado pelo líder, né? E isso que você falou de criar esse ambiente inclusivo, ele não tem outra forma, ele não vai vir de baixo para cima. Tem muita coisa que é bom vir de baixo para cima. Seus ouvidos têm que estar abertos. E aí a sua cultura de baixo para cima tem que ser para abrir os seus ouvidos, para você ouvir as pessoas. Mas quando você fala de caminho, por isso que eu falei da questão, você joga 4 pessoas no deserto, vai surgir um líder. Tem que ter alguém que mostre o caminho. O papel do líder, ele é uma coisa natural, ele é uma coisa que ele é de essência, é de qualquer grupo de pessoas que eles estão reunidos em algum ambiente, inevitavelmente vai surgir um líder, porque alguém arregaça sempre as mangas e diz qual é a direção. Essa é a pessoa que é líder. Ela pode até não gostar de ser líder, mas ela é líder. Então, o papel do líder para cultivar as coisas, os sentimentos nas pessoas, é primeiro dar direção para eles. E aí, depois, se as pessoas concordarem com aquilo, elas vão começar a fazer, a imitar o comportamento dele. E aí ela se sente pertencida. Ninguém vai produzir nada se ela não se sentir, ela sentir que aquele ambiente
ela gera algum valor para aquilo. Se ela achar que o trabalho dela é simplesmente o trabalho, que ele não tem nada a ver com o resultado que está sendo feito lá, que aqueles resultados parece que foi alcançado só pela liderança, né? Aquela coisa da vaidade, né? O líder, que ele fala assim, olha o que nós alcançamos, mas ele meio que está falando assim, olha o que eu alcancei, né? Então tem essa questão de vaidade. Então talvez, estou pensando aqui agora, talvez essa questão de muitos líderes não quererem compartilhar os resultados e agradecer as pessoas porque elas fizeram, ajudaram aquele resultado a acontecer, é porque no fundo, esse líder está achando que quem fez aquele resultado foi ele. Muitas vezes a gente começa a perceber assim, talvez seja isso, seja uma questão que ele acha de fato que se não fosse ele, aquilo não teria acontecido e não é verdade. Exato. E, Pedro, a gente vê assim que para onde as coisas estão caminhando, é a liderança que tem esse tipo de pensamento, ela primeiro deve estar numa organização que não está antenada com os melhores princípios de como você pode extrair o máximo de Dessas horas. produtividade e gerar um ambiente com um clima organizacional positivo. Porque as pessoas, pô, a pessoa que se sente bem no local de trabalho, ela vai produzir mais. Então, um líder que pensa dessa forma, egocêntrico, não compartilha número, vê que o time é um mero gerador de resultados para ele, esse tipo de liderança não tem um futuro grande pela frente. Sim. E eu acho que até mesmo esse paradigma tem que vir da alta direção. Então, se um próprio dono de empresa não começar a perceber isso, ele vai começar a perder os melhores talentos. Sim. Ele vai ficar com uma força de trabalho que não vai ser aquela força intelectual o melhor disponível no mercado, porque as pessoas não vão querer ficar num ambiente dessa forma. Então, essa consciência do mercado que era 20 anos atrás com esses líderes autocráticos, isso caiu por terra. Então, hoje você vê que um ambiente inclusivo, que promove pessoas, que debate ideias, que troca experiências, é isso que pode trazer um melhor nível de satisfação de todos e uma maior produtividade. Então, é bem por aí que você falou. E você pode perceber que o líder que realmente lidera é aquele que ele fala menos eu e fala mais nós. E aí ele não enxerga as pessoas que estão trabalhando com ele como pessoas que estão produzindo resultados para ele. Ele enxerga as pessoas que estão trabalhando com ele como pessoas que conjuntamente com ele estão produzindo um resultado único. Então, as pessoas, os líderes que olham por esse lado, que as pessoas estão produzindo resultado para ele, ele não está liderando ninguém. Ele está escravizando as pessoas. E ao fazer isso, as pessoas começam a ter problemas de saúde mental, e se não for de saúde mental, é de desmotivação, e aí, inevitavelmente, não vem a produtividade. E o pior é que muitas vezes os líderes, eles dobram a aposta. Eles agem dessa forma egocêntrica e quando vê que não tem o resultado, eles potencializam ainda mais esse comportamento de pensar mais, produzam para mim que eu é que vou levar o mérito. Então, quando ele chega lá na reunião, que ele vai apresentar os resultados dele, ele fala assim, olha o que eu consegui, o que eu fiz. Ele não fala, olha o que eu, com a ajuda da minha equipe, nós conseguimos. Então, é sutil muitas vezes, mas você comete o famoso ato falho, né? Quando você fala mais eu do que nós, você comete o ato falho, porque no fundo mesmo você está achando que você é que produziu o negócio e que as pessoas trabalham para você e não para um bem maior dentro da organização, né? Não, exato. E você me fez lembrar agora um momento, a gente trocando ideia entre líderes, gestores ou presidentes que não querem investir em equipamentos ou que querem manter certos níveis de processos para poder exercer o máximo de controle em cima das pessoas. Eu tive num evento em São Paulo de finanças e estava lá presente um diretor do iFood. E aí ele estava dando uma palestra, chegou um momento, ele falou, teve uma vez que me perguntaram como é que era o meu processo de reembolso de despesas quando um colaborador meu viaja. Ele falou, na minha empresa não existe processo para isso. Eu não olho isso não é um processo para mim. Uma pessoa que viaja, ela vai apresentar as notas de viagem dela e a gente vai simplesmente pagar. Porque as pessoas que trabalham conosco, nós confiamos nessas pessoas. É isso. Então, assim, aquilo
Me marcou muito, porque você vê grandes empresas, por exemplo, no ambiente de óleo e gás, que tem processos para todos os tipos de coisa. Então você vê quanto tempo é perdido num processo dessa natureza para você monitorar, às vezes, assim, gastos que são super pequenos, você bota uma força de trabalho efetiva nisso para garantir que você está controlando algo que não é relevante, e a mentalidade de uma empresa hoje que está liderando o mercado e como que ela enxerga um parceiro dela de trabalho, né? Sim, Que não acho que não é nem empregado no caso, é um parceiro de trabalho que está ali. sim, Então, você está com a gente confia em você e você vai estar fazendo o seu melhor sempre. sim. É Então, é, criar um ambiente de confiança mesmo. É verdade, concordo. Esse diretor é aquele do. Como é que é o nome dele? Você lembra o nome dele, do diretor do iFood que falou isso? Eu esqueci. Ele é um que escreveu um livro, eu acho até, não foi? sim, exato. O Cientista e o Executivo. É muito bom, muito bom. Ele é muito bom. Aí você vê, um cara que tá naquele nível, você acha que ele vai ficar se preocupando com o reembolso que o cara viajou? Não é por aí, né? E eu acho que eu costumo dizer até que o líder que não confia nas pessoas, né, não delega as coisas para as pessoas, ou ele não confia no time, de fato, ou ele não confia em ninguém. Porque também tem esse lado. Porque se você não confia no seu time, pode ser que tenha havido um problema no processo de recrutamento e seleção, você não selecionou as pessoas que você queria. Então é mais fácil esse caso, porque você pode trocar essas pessoas. Você tem que ter essa liberdade. Mas pode ter um outro problema. Você pode não estar confiando em ninguém. E é de você, é seu esse problema. Você que tem que resolver esse problema. Porque se você não está delegando nada para ninguém, aí fica aquela pessoa, ou você tem um sentimento de herói, que você acha que tudo você que tem que fazer, e se outras pessoas não fizerem, você não vai ter valor, não vai ser com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com tudo que você faria. Ou seja, é um complexo mesmo de herói que você tá adotando. Ou então você tem que enxergar isso de uma outra forma. Por que que eu não estou conseguindo confiar nas pessoas? O que me levou a isso? Tem alguma coisa que aconteceu no passado? Alguém me ensinou assim? Porque, querendo ou não, o delegar é o maior ato de confiança que existe, que eu acho que é isso que você estava comentando, né? não, exato. E a delegação para você, primeiro, você tem o fator positivo que você agrega novos conhecimentos. Você está ali colocando pessoas capacitadas, já previamente selecionadas, gerando um ambiente de confiança e compartilhando conhecimentos de algo que você confia que possa ser feito. E tem essa questão também de você poder liberar o tempo para ser mais estratégico naquilo que você precisa fazer. Então, assim, o líder que vai ficar no microgerenciamento, ele vai de fato não conseguir ter uma ascensão na carreira e não vai conseguir dar uma contribuição assim estratégica para a companhia. Ele vai ficar preso nesses detalhes e isso de fato vai ser um fator que não vai impulsionar essa liderança e, consequentemente, o time. Então, você vê um time que está acostumado a fazer só algos operacionais, só tarefas repetitivas, você não vai conseguir desenvolver essa pessoa se você não delegar algo novo. Sim. Então, você tem que, de fato, ser um patrocinador dessa mudança, você tem que estar junto e, muitas das vezes, você tem que estar ali pronto para bancar um erro. Você delegou algo, não foi bem, pô, deixa que é comigo, eu estou aqui na frente, eu estou de frente, para você poder incentivar o melhor da pessoa, mas, ao mesmo tempo, você também vai ter que comprar o risco junto. Então, esse é o papel do líder também. Eu acho que a equipe que está sendo liderada dessa forma se sente muito mais motivada. Então você cria um ambiente de confiança, você tem liberdade para falar tudo que está indo bem, tudo que não está indo bem, e tem confiança também para poder saber que, poxa, se eu não conseguir acertar 100% das vezes, eu tenho um cara que vai me suportar. E não é aquele cara que vai me botar no fogo para poder colocar minha cabeça a prêmio se a coisa não der certo. É por aí, né? Exato. É por aí. É meio que. E é como se. Assim, o líder que faz isso é engraçado, porque. Engraçado se não fosse trágico, na verdade, né? Porque aí, de novo, depende da cultura organizacional. Tem líder que faz isso. Tem líder que há um erro, ele culpa um liderado dele, coloca a cabeça dele a prêmio, e ele é aplaudido por isso. Essa é uma cultura organizacional doente. Agora, tem aquele outro líder que não importa
o que o liderado dele fez. A responsabilidade é sempre dele. Então ele nunca coloca nenhuma cabeça prêmio. Pode ser até que ele não queira mais aquele profissional e ele desligue ele. Mas ele não vai expor em praça pública aquele profissional. Porque isso não se faz simplesmente assim. Aí não tem nada a ver com liderança, isso não tem nada a ver com meio corporativo, isso tem a ver com valores. Você não expõe pessoas assim. Isso não está certo. Então esses valores, eles juntam naquilo que tem que estar lá dentro daquela escrita lá, missão, visão e valores. É aí que você começa a construir uma cultura organizacional forte. Quando você coloca os seus valores na parede e você segue eles. E você expor pessoas, humilhar as pessoas, isso com certeza não tem nenhuma empresa que escreve isso. Mas na prática faz. Então, depende da cultura também, como a gente... Isso que você falou, né? É por aí. Não, exato. E mais uma vez, né, Pedro, eu acho que hoje as empresas que querem se expandir, que querem ser referência para o mercado nas suas áreas de atuação, elas não têm mais espaço para isso, né? Então, assim, você vê que hoje o colaborador nas grandes empresas, ele tem voz ativa para poder, de fato, contribuir com a melhora do clima organizacional. Então, a gente tem mecanismos que fazem monitoramentos periódicos sobre clima Sim. organizacional, sobre o que pode ser melhorado, indicadores de satisfação, o que a gente pode estar fazendo aqui no dia a dia para estar melhorando, como empresa, como área, como liderança direta. Então, as empresas hoje estão muito focadas nisso. Tem modelos super eficientes, por exemplo, que as áreas detectam pontos de melhoria, elas próprias, as pessoas, os colaboradores se reúnem para fazer um plano de ação Sim. para que aquilo seja atacado de uma forma que a pessoa consiga ver que ela está contribuindo para uma melhora da organização. E isso gera também um engajamento que contribui para a produtividade, porque as pessoas veem que aquilo que foi proposto foi levado adiante e, poxa, o que eu estou falando, a empresa está me ouvindo, então estou num ambiente que eu vou conseguir produzir muito mais. Isso gera um senso de pertencimento que a produtividade ela vem sem ser medida por quem está contribuindo. Então, esse ponto de jogar junto, vestir a camisa, ele faz um crescimento da cultura e da pessoa saber que está num ambiente que ela escolheu e faz sentido para ela, tem um propósito para ela estar ali. Então, as empresas hoje que são competitivas e que querem ter os melhores resultados, as melhores entregas com as melhores pessoas, elas estão nesse caminho. Agora, já as empresas que estão contra isso, elas invariavelmente não vão ter sucesso naquilo que elas estão buscando fazer. Porque uma hora o próprio mercado vai enxergar Vai isso. cuspir ela. Vai. Então esse é um ponto assim que fica de reflexão, né? Investir em pessoas gera uma alta produtividade e performance da companhia. Sim, com certeza. E como a gente falou muito dessa questão de cultural, né? Tem muito a ver também com a seleção de qual líder você faz, dos líderes que você faz e de como é que você forma esses líderes também. Porque como você falou lá no início, são essas lideranças intermediárias que vão pegar esse propósito, o valor da empresa e disseminar eles dentro da organização e aí sim criar uma cultura organizacional. Então, se você não está promovendo as pessoas certas para os cargos de liderança ou contratando as pessoas certas, aí sua cultura já era. Aí entra nisso que você falou. Você vai ser uma empresa. Quando a gente diz que ela não é moderna, né, não é no mau sentido, não é falar que a empresa mais tradicional não deve existir mais, não é isso. Mas é você perceber os sinais dos tempos, né? Pessoas distintas, né? Multidisciplinares. Os problemas hoje são mais complexos, então você tem que saber lidar com esse monte de coisa, é por aí, né? Não, exato. Isso me remete aos tempos antigos, quando a gente tinha aquelas empresas onde você chegava na empresa, você não sabia o que ia acontecer naquele dia, porque o clima da empresa dependia do humor do gerente ou do diretor da empresa. Então você chegava para trabalhar assim, você não tinha noção do que ia acontecer, porque era uma questão incerta. Dependia do que a pessoa estava sentindo, do humor dela. É Então muito louco. hoje assim, o contato que eu tenho recente com as organizações que eu tenho atuado, eu não vejo esse tipo de questão mais. Isso não tem mais espaço.
Então hoje as pessoas assim têm voz ativa, as pessoas são respeitadas, são ouvidas. Então você está ali, você está fazendo um papel contribuindo para um todo. E não assim você está se sentindo submissa ao humor de um certo cidadão que está executando uma tarefa ali de hierarquia naquele momento. Então, esse paradigma eu acho que fica muito claro. Assim, acho que você vê isso também como Sim, consultor, sim. e a gente vê assim, comparando de onde a gente veio, né, quando a gente começou a trabalhar e o Sim, ambiente que a gente está hoje, né? sim, sim. Olhando, ainda existem, obviamente, essas pessoas que estão nesse formato, vamos dizer assim, mais antigo, mas de fato já melhorou bastante, já melhorou bastante. Fredão, acho que é isso aí, né? Acho que a gente falou sobre tudo, né? Se Pô, deixasse, a gente ia falar um pouquinho mais aí, mas tempo voa, né, tempo Pedro? voa, tempo voa. Tempo voa. Muito legal, cara. Pô, queria te agradecer novamente aí, você ter participado, cara, foi muito bom. A gente vai fazer outro aí com certeza. A gente falou alguns pontos aqui que na hora que você tava falando, eu falei, pô, isso aqui a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Aí vai entrando aqui na nossa cabeça, cara. Obrigado mais uma vez. Quer deixar algum recado aí, o seu LinkedIn, onde que a galera pode te achar para trocar uma ideia, tirar dúvida? Fica à vontade aí. Bom, beleza, Pedro. Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com você e deixando isso aberto para todo mundo, né? A gente espera que isso construa uma cultura reflexiva para todo mundo que possa ouvir Sim. esses insights aqui. E certamente, assim, as outras oportunidades virão, conte comigo. Para quem quiser me adicionar nas redes sociais, meu LinkedIn é Frederico Freitas. Vou depois deixar aqui embaixo Vai do aparecer canal aí, aqui vai aparecer aí. para as pessoas poderem me acessar. E foi um prazer aqui estar batendo esse papo e que 2025 venha com tudo aí para todo mundo, com muita produtividade e muitas realizações. É isso aí, cara. Obrigado, Fred. Galera, eu vou deixar mais um recado aqui, já que a gente falou de produtividade. Vocês podem acessar muita coisa, investirem na carreira de vocês, olhar para a produtividade com dois cursos aí que a gente tem, que é o curso de formação em planejamento estratégico ágil e o curso em metodologias de gestão de projetos. Esses dois cursos vão ajudar vocês muito a olhar mais estrategicamente para as coisas e também olhar como implementar diversas soluções para ajudar as organizações a serem mais eficientes e serem mais produtivas, como a gente falou aqui. Link aí na descrição, o QR Code aparecendo, acessa lá que vocês vão gostar bastante. Agradeço mais uma vez e até a próxima, galera. Abraço.